Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós estamos em pé, então vamos ler a Bíblia, né? Assembleiano gosta de ler a Bíblia em pé. 1 Pedro 2:9. Este versículo está ali na apostila também, no livro. Vocês podem seguir a partir da página de número 17. Depois de uma ministração abençoada com o pastor Kemuel e esse testemunho tão maravilhoso do pastor João, vamos manter o mesmo espírito, que ele continue coordenando, direcionando tudo para a honra e glória do nome do Senhor. 1 Pedro 2:9 diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. Para mim é uma honra estar aqui nesta manhã. De antemão já agradeço a atenção de todos e aqueles que estão na retaguarda que me honram também com a presença, né? Ser contado entre esses exímios palestrantes é uma honra para nós que somos tão pequenos e iniciantes. Mas vamos lá, queridos. Eu creio que alguns dos irmãos já até chegaram a ouvir nós falarmos a respeito de tecnologia, um pouquinho sobre redes sociais, sobre perigos virtuais. Um tempinho atrás nós palestramos para adolescentes, com a diretoria da UADESP, inclusive o pastor Adriel, falando sobre muitos perigos que estão aí e os nossos adolescentes, jovens, adultos, líderes, pastores têm incorrido, têm pecado, têm sido enganados. Mas neste congresso do discipulado, nós fomos desafiados pelo pastor Joari e a diretoria, esse 7º congresso, a nós traçarmos uma outra perspectiva, uma perspectiva de como nós podemos usar de maneira benéfica essas coisas que estão aí ao nosso redor e por que nós temos que continuar contrariando e dizendo que é do inimigo, é do inferno. Nós podemos utilizar. Vocês verão no material que eu sempre falo a respeito do equilíbrio, a respeito de nós cuidarmos para não sermos enganados. Mas nós podemos sim utilizar as redes sociais como ferramenta para o crescimento da igreja, para a evangelização, como ferramenta para o discipulado. De qual maneira? De qual perspectiva? Vamos tentar pensar um pouquinho nessa manhã a esse respeito. As redes sociais, as ferramentas para o discipulado. Por que eu comecei enfatizando este versículo da carta de Pedro? Porque ali fala sobre o anúncio, sobre a propagação, sobre o nosso compromisso como cristãos de utilizar tudo o que estiver ao nosso dispor para falar do amor de Deus. Tudo que estiver à nossa disposição devem ser ferramentas para o anúncio de Cristo, para propagar as suas virtudes, para propagar o Evangelho. E olha que nós temos errado um pouco nessa questão. Nós observamos as redes sociais, a internet, diversas das tecnologias, observamos hoje como talvez um meio de diversão, no momento recreativo, talvez até um certo marketing para algum evento ou alguma coisa. Agora fala-se muito no marketing pessoal, nessa onda de mentoria e coaching. Usamos para esses assuntos e não usamos mais para a propagação do Evangelho como deveríamos, para a verdadeira pregação, evangelização como deveríamos. E essa é a ênfase que eu quero dar nesta manhã com os irmãos. Quem tem o livreto pode acompanhar a partir da página de número 17, que nós vamos seguindo aí. Também coloquei ali alguns slides que falam o início do tema, né? Não sei se vai dar para os irmãos lerem dali, mas na apostila contém todo o material que nós escrevemos. O que são esse negócio de rede social? Você já conhece, eu creio que a maioria utiliza, não vou questioná-los a respeito do uso, mas eu creio que pelo menos uma das ferramentas os irmãos devem utilizar no seu dia a dia, talvez até mais que deveria, vigie nesse aspecto. Ali tem, naquela imagem que está na tela, algumas das principais redes existentes hoje no mundo. Coloquei aí pelo menos 20 das redes que têm o maior número de usuários em todo o globo terrestre. Tem alguns íconezinhos aí que talvez os irmãos não identifiquem. São redes
que são mais da região asiática, mas em número de usuários passa muitas das redes que nós utilizamos aqui. Lá é mais populoso, tem uma abrangência maior, né? Pelo menos 20 redes sociais que alcançam milhares de pessoas, diariamente pessoas envolvidas nessas redes, utilizando, e talvez essas pessoas não estejam recebendo a mensagem que eu e você poderíamos estar ali propagando. Talvez eles vejam as nossas fotos bonitas, de terno e gravata, mas não tem aquela mensagem, aquela pregação que poderiam ter, né? Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectados por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Deixa eu pegar uma definição da própria internet. Página 18 diz assim, ó: as redes sociais online podem operar em diferentes níveis. Por exemplo, redes de relacionamento, exemplos, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, MySpace, Badu. Redes profissionais, por exemplo, LinkedIn. Redes comunitárias, redes sociais em bairros ou cidades. Redes políticas, redes militares, dentre outras. Estas permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam seus objetivos, ou pode nos ajudar a medir o capital social, o valor que os indivíduos obtêm nesta rede social. Essas redes têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. São caracterizadas primariamente pela autogeração do seu desenho, pela horizontalidade da sua descentralização. Um dos pontos em comum é o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses, esforços em busca de objetivos comuns. A intensificação da forma das redes sociais nesse sentido reflete um processo de fortalecimento da sociedade civil em um contexto de maior participação democrática e mobilização social. Esse discurso, essa resposta pronta, embora tenha certo viés, né, ideológico, mas demonstra para nós como as pessoas têm valorizado as redes sociais para a propagação, para a unidade em torno de algum assunto. Basta nós vermos movimentos sociais que ganharam proporções nacionais ou mesmo internacionais nos últimos tempos. Se sentem parte, não mais aquela hierarquia, mas uma horizontalidade. Se sentem na mesma posição, então se engajam, participam mais. Tendo em vista isso, nós podemos valorizar essas questões e utilizar para o benefício de Cristo, para o benefício da igreja. Baseado no versículo que nós lemos, e na ferramenta que está proposta, nós podemos também levar outras pessoas a se engajarem, a participarem, a propagarem esta mensagem. Nós estamos em comum acordo que todas as ferramentas devem ser utilizadas, e as redes sociais, pela sua assustadora abrangência, não deve ser desvalorizada. Alguns anos atrás, em uma das congregações que eu estava dirigindo, pastoreando, um dos líderes, quando ia conversar com os adolescentes, ele fazia uma apologia contrária. Diz, não use essas coisas, isso é do inimigo. Acontece que ele não havia aprendido a utilizar as ferramentas. E vocês sabem que para um grupo de adolescentes, um líder que está fora dessas ferramentas sociais online, ele é antiquado, ele é retrógrado. Ele não consegue abraçar totalmente, porque faz parte do nosso ambiente social. Os nossos filhos, eu já tenho filhos pequenos, ou até mesmo essa geração que está crescendo, eles já não entendem um mundo sem essas ferramentas, porque eles cresceram utilizando. Então nós não podemos desprezar isso e colocar um aspecto de santidade a determinadas ferramentas e um aspecto de mundanismo a outras, pois a ferramenta é neutra. Eu usei um exemplo certa vez de uma faca. A faca na mão de um açougueiro, ela pode tirar um corte especial para aquele churrasco, mas a faca na mão de uma criança vai cortar. O problema é que hoje muitas pessoas têm usado as redes sociais como uma faca, sem ter o preparo necessário, sem ter uma mudança de vida, uma mudança interior. Então qualquer outra ferramenta que ele tivesse na mão, ele iria se cortar, ele iria se machucar. Não é novidade, não é surpresa o crescimento de depressões, o crescimento de suicídio nesta época. As redes sociais têm papel importante nisso.
Mas por que nós não virarmos o quadro? Testemunhos podem ser falados a esse respeito. Ferramentas que nós utilizamos diariamente para fins recreativos devem sim ser usadas no cumprimento da nossa missão. Estamos de comum acordo que ao caminhar na rua, ao estar trabalhando, ao ir para a faculdade, lá no colégio, lá no cursinho, nós devemos ser exemplo de cristão. E nas redes sociais também. O tipo de conteúdo que publicamos, compartilhamos, ou até mesmo vemos, devemos estar atentos. O nosso histórico deve comprovar que nós somos cristãos. Será que ao chegarmos no céu, nós poderemos dizer para o Senhor que fomos cristãos observando o histórico das redes sociais? Ou do WhatsApp, que a gente usa e às vezes nem pensa que é uma rede social? Somos cristãos em todos os lugares em que nós estivermos ou fizermos uso. Primeiro ponto, o aspecto evangelístico dessas redes. Vamos falar sobre o alcance. O aspecto evangelístico dessas redes. Primeira, o alcance. Só um comparativo bem breve. Vamos fazer um comparativo entre o número de pessoas que podem ser alcançadas através de uma publicação online e através de uma panfletagem de porta em porta. A diferença é gritante. Com um banner que nós compartilhamos do discipulado, nós alcançamos um grande número de pessoas que, se nós fôssemos entregar o panfleto impresso, nós não alcançaríamos. Essas redes que eu mostrei o ícone ali no início, são bilhões de usuários em cada uma dessas redes. Claro que nós não devemos confundir a bolha com o real alcance das ferramentas, mas o alcance proporcionado por essas redes deve ser considerado. Não vamos nos enganar e pensar que só colocar um banner na internet já estamos evangelizando, mas que alguma pessoa vai ser alcançada e pode ser convertida para um evangelismo mais próximo, mais pessoal. Isso é verdade. A abrangência, o alcance é grande. Poucos dias atrás, o nosso pastor-presidente pediu um relatório. Os irmãos sabem que nós coordenamos o departamento de TI também, Tecnologia da Informação. O pastor pediu um relatório. Como estão nossas redes sociais? Eu falei, tá show de bola, tá uma benção. Ele falou, não, me dá números, quero saber um pouco dos números. Então veja mais ou menos os números que eu passei. Em termos do YouTube, nós temos um alcance mensal de 207 mil pessoas. É uma média de 2 milhões de minutos assistidos por mês. Nosso canal não é tão grande, é um canal pequeno. Mas 207 mil pessoas mensalmente é um alcance considerável. Em termos de Facebook, 55 mil curtidas, 158 mil de alcance mensal e em torno de 73 mil através dos vídeos. Os cultos que nós publicamos, que nós transmitimos, que está sendo transmitido agora ali. São números que não refletem a realidade, mas um determinado percentual desse número são pessoas que estão sendo alimentadas. Basta ver os testemunhos que chegam a cada culto. Se vocês observarem, ao final dos cultos, o pastor recebe aqui uma lista de orações recebidas pela internet. Esse é o alcance que nós estamos falando. Em outras redes sociais, por exemplo, Instagram, nosso site, Twitter, LinkedIn, média 12 mil pessoas, aproximadamente 35 mil impressões por semana, em torno de 600 pessoas diárias nos stories, nos status, enfim, muitos números que refletem um alcance grande. Quando nós vamos numa manhã de evangelismo distribuir panfletos, convidar pessoas para o culto, não sei se nós chegamos na casa dos 3 dígitos com cada grupo. Passa de 100? Dificilmente. Então, precisamos prestar atenção no alcance dessas redes sociais. Olha outros exemplos. Será que você nunca ficou sabendo a respeito de um evento como o nosso Congresso Discipulado para o Brasil, através das redes sociais? Será que você nunca teve conhecimento de um determinado livro que foi lançado sobre suicídio? E que vai ao encontro da sua necessidade, ou mesmo um pregador, um cantor, de outra parte do país, te alcançou através das redes sociais?
Embora seja uma bolha, embora nós não consideremos como os números palpáveis, mas a maioria dos cantores que nós conhecemos hoje vieram através dessas redes, ao nosso conhecimento. Livros que nós compramos, gastamos dinheirão lá na Amazon, ficamos conhecendo através dessas redes. Eventos como esse, tem o trabalho corpo a corpo, tem o trabalho pessoal, mas as redes sociais fazem parte desta abrangência, desse alcance, e não deve ser desprezado. Muitas pessoas estão ao nosso redor e elas devem ser alcançadas, seja através de uma publicação, falando sobre salvação, sobre santificação, sobre o amor, a justiça de Deus, através de uma mensagem, através de um culto como esse. Por que nós não consideramos o compartilhamento de um versículo bíblico ou de uma pregação como um trabalho evangelístico? Vamos pensar esta questão. Vamos sair daqui comprometidos a santificar as nossas redes, o nosso WhatsApp. É tanta corrente que vem nos grupos e pouca pregação. É tanto vídeo denegrindo imagem e pouco vídeo dando uma palavra de ânimo. Temos iniciativas maravilhosas no estado e fora dele contra o suicídio, principalmente nesse Setembro Amarelo. Vamos evangelizar, vamos alcançar mais pessoas através dessas ferramentas. O seu WhatsApp, o seu Face, o seu Instagram é uma ferramenta para o alcance de multidões, uma ferramenta concedida por Deus. Então o alcance não deve ser desprezado. Temos muitos casos de pessoas que são alcançadas através das nossas transmissões, dos nossos cultos, algumas impossibilitadas de chegar ao templo, e são alcançados através das redes sociais. Segundo ponto, o engajamento. Então, eu creio que concordamos que o alcance é grande, conseguimos alcançar muitas pessoas. Agora, a respeito do engajamento, por que eu coloquei isso como um ponto a destacar? Claro que nós não vamos esgotar o assunto, tem diversos outros aspectos, mas esses 3 pontinhos que nós vamos citar aqui já dão uma visão do que eu quero falar. O engajamento. Devido à facilidade do acesso, ou mesmo à facilidade da operação das ferramentas, é bem provável que ações bem planejadas através das redes sociais acabem gerando um engajamento maior do que as ações ou eventos presenciais. O que é esse engajamento? É a participação. Eu não sei quantos, temos líderes de adolescentes aqui? Temos líderes de adolescentes? Tem alguns. Irmãos, se você conversar com o seu líder de adolescente, você vai ver, em alguns pontos, a dificuldade de fazê-los se engajar em determinado trabalho. Na minha época, e nem faz tanto tempo assim, era só o líder dar um grito e nós já estávamos lá na igreja para fazer bagunça e trabalhar também. Hoje, para mobilizá-los, para motivá-los, é difícil. Para fazê-los se engajar em algo que venha expô-los, é difícil. Não é tão fácil. Claro, temos exemplos fora da regra, situações, coisas que eles realmente se identificam, mas, regra geral, é difícil engajá-los, colocar a cara para falar que é cristão. Já aqui, através das redes sociais, é bem mais fácil. Eles se engajam, eles se comprometem, eles se sentem parte, eles se sentem úteis. O engajamento, inclusive, tem regras de medição desse engajamento. Cada uma das suas redes tem esse tipo de regras para envolvê-los e fazê-los estar ali sempre engajados, sempre participando. Sem um propósito aqui de manipular a visão dos irmãos, existem outros aspectos para a situação, mas vamos pensar. Quantos adolescentes e jovens, ou até mesmo adultos, atendem à convocação para uma tarde de evangelismo? E quantos curtem, compartilham, comentam ou marcam alguém naquela postagem evangelística? Se o líder mandar um WhatsApp agora, 10h40 da manhã, vamos fazer um evangelismo hoje à tarde, hoje é domingo, não tem chuva, está um solzinho legal, está meio que um mormaço. Quantos você acha que estarão na frente da igreja a 1h30, 2 horas? E quantas desculpas eles vão inventar? Agora, se nós compartilharmos agora de manhã
um vídeo evangelístico, o vídeo do discipulado. Quantos compartilhamentos você acha que nós alcançaremos até o final da tarde? E, consequentemente, quantas pessoas? Quantas pessoas vão se engajar nesse trabalho? Devido à facilidade, talvez, devido à facilidade de operação dessas ferramentas. Então, quantos compareceriam ao culto para ouvir a mensagem de edificação? Quantos assistem e compartilham a mensagem online posteriormente? Talvez nós ainda não tenhamos descoberto o conteúdo viral em termos cristãos, mas algumas pessoas têm descoberto. Basta nós vermos alguns crescimentos meteóricos que tem ao nosso redor, de mensagem que tem milhões de visualizações e compartilhamentos. Nós precisamos chegar a este ponto também, com a nossa pregação, com a nossa mensagem. E não é somente baseado em estratégias humanas, em muito estudo de números. Eu creio que é na base da oração, é na base da compreensão verdadeira das Escrituras, é na base do amor sincero que haverá uma identificação, haverá um alcance. Eles se engajam, eles se comprometem, eles estão dispostos a ir atrás, a enviar, compartilhar, fazer com que alguém veja aquela mensagem. O engajamento é sentir-se parte, estar comprometido. Claro que nós queremos um comprometimento maior, mais abrangente, de pessoas que estejam nos cultos. Ontem, o pastor Josadak começou falando sobre os níveis de engajamento, ou de envolvimento com a igreja. Nós precisamos de pessoas que realmente se envolvam. Mas aqui é um primeiro passo, é um primeiro ponto. É um certo comprometimento aquele que compartilha e que convida alguém. Vamos em frente. Acessibilidade financeira. Isso aí os mais seguros vão considerar, né? Acessibilidade financeira. Nada é de graça no nosso mundo, mas os valores economizados somente na impressão dos materiais já pode ser um bom incentivo para o impacto evangelístico online. O custo hoje para o desenvolvimento de boas artes, vídeos, não é algo tão exorbitante. O material bem produzido pode sim tocar o coração das pessoas. Se você for olhar as cifras, graças a Deus a nossa igreja tem esta visão evangelística e mensalmente é investido na confecção de folhetos, de material de discipulado, de impressos para o evangelismo. Mas se nós colocarmos numa balança os custos, o custo que é gasto com redes sociais mensalmente é bem menor, bem menor. E a abrangência continua sendo significativa. Então vamos pensar essas ferramentas como ferramentas para a propagação do Evangelho, ferramentas evangelísticas. Vamos em frente, para nós não nos enrolarmos muito. A respeito do cuidado, redes sociais e cuidado. Veja, não vou falar aqui somente sobre o cuidado pessoal no uso da ferramenta, é importante também, mas o cuidado com o nosso próximo, o cuidado com o nosso irmão. Vamos falar sobre o cuidado no sentido de amar os nossos irmãos. O principal propósito dessas ferramentas, ou das redes sociais, é conectar pessoas, aproximar, uni-los em uma mesma rede. Esse propósito tem sido alcançado em várias situações. Por exemplo, quando encontramos algum amigo de escola, algum amigo de infância, talvez aquele colega de trabalho, alguém que você havia perdido contato, aquele parente que foi morar em um lugar distante, essa proximidade. Mas aquele mostrar que se importa, mostrar que está orando por aquela pessoa, é esse tipo de cuidado que eu me refiro. Terminou o discipulado, Deus abençoe, a paz do Senhor, entregou o certificado e nunca mais nem conversou. As redes sociais estão aí. Talvez você não consiga fazer aquela visita semanal, quinzenal, mas manda aquela mensagem, manda aquele áudio de oração. Demonstra o seu cuidado pelo discipulando, pelo novo convertido, através das redes sociais. Não vai substituir a sua presença física, mas vai amenizando para quando você consegue organizar a sua agenda,
estamos vivendo o tempo corrido. Esse tipo de cuidado. Destacando o aspecto pragmático dessas redes, nós podemos perceber que é mais cômodo procurar o nome do colega numa rede social do que empreender uma investigação naquela cidade, porta em porta. Isso vale também para o discipulado. Pastor, há 5 anos atrás eu discipulei um irmão, o nome dele era tal, mas eu não sei onde é que ele anda. Redes sociais estão aí também. Não vai fazer como os stalkers, que eles chamam, é aquela pessoa que persegue alguém na rede social. Não, mas não é pecado procurar o nome para saber como está, para mandar uma mensagem, perguntar se ele ainda está firme na fé. Talvez ele tenha sido consagrado como obreiro, esteja liderando um grupo. Isso é maravilhoso. As redes sociais nos proporcionam esta alegria de ver alguém crescendo, de ver as fotos, de ver o resultado do nosso discipulado. Isso deve também ser considerado. Publicações, mensagens que podem nos dar um alerta necessário para ligar ou visitar aquele irmão, para evitar o seu enfraquecimento e o seu esfriamento. Setembro Amarelo, nós estamos no setembro. Estatisticamente, as pessoas que chegam ao suicídio, eles dão indícios antes de chegar a tal situação. E aonde que eles têm dado esses indícios? Principalmente redes sociais. Principalmente. É a pessoa que escreve lá no mural do Face, desisti da vida, não tem mais jeito para mim. Ou diversas outras frases que são comuns desse tipo de pensamento. Vamos considerar essas redes. Aonde nós estivermos, o que nós estivermos acessando, vamos considerar para o benefício de Cristo, para o anúncio da ferramenta, do Evangelho, uma ferramenta para o anúncio do Evangelho, uma ferramenta para o cuidado dos nossos irmãos. Há uma infinidade de exemplos que nós poderíamos traçar aqui, mas vamos resumir em 4 pontos. A agilidade, que é proporcionada com as mensagens instantâneas, né? WhatsApp, a maioria usa, ou Messenger, Telegram, Skype, todas essas ferramentas. Agilidade, é rápido. Não temos mais aquela dificuldade de enviar a mensagem. Não é o nosso tempo, mas o tempo atrás, esperar para chegar a notícia, um telegrama. Não, hoje é rápido, é imediato. Pensou na pessoa, já manda mensagem, estou orando por ti. Você não sabe o momento que o Espírito Santo está te fazendo pensar naquela pessoa. É instantâneo. Teve um exemplo que nós ouvimos de um dos companheiros na Rádio 107, em que a menina, durante a madrugada, foi procurar na internet maneiras diferentes de suicidar-se. Um dos companheiros aqui de Joinville, um dos nossos pastores. Maneiras diferentes de suicidar-se. Só que um dos logos, uma das frases de impacto da nossa rádio é simplesmente diferente. 107 é simplesmente diferente. E aí, com o termo diferente, acabou aparecendo a rádio ali. E ela clicou. E ela ouviu a programação e ela instantaneamente ligou para o pastor e disse: pastor, eu ia me matar hoje à noite. E o pastor ficou no aconselhamento, deixou rodando outras músicas, ficou no aconselhamento e ao final do dia, quase amanhecendo, ele teve a grata satisfação de vê-la pedindo perdão aos pais, se reconciliando com o Senhor. Instantâneo, é rápido, dá para deixar para amanhã. Amanhã eu visito, amanhã eu vou atrás. É na hora, essas ferramentas auxiliam nisso. O encurtamento de distâncias, de uma cidade para outra, de um país para outro. Claro, né? Nós temos amigos lá, não digo na China, mas lá nos Estados Unidos, na Europa. Encurtamos distâncias. A abrangência, nós podemos conectar várias pessoas ao mesmo tempo. Antes ali, numa das frases, eu coloquei a respeito dos cursos em EAD, os cursos de mentoria, os cursos de edificação, né, que são promovidos pela internet. Por quê? Porque eles alcançam várias pessoas ao mesmo tempo. A abrangência é considerável. Nós temos limites físicos dentro da congregação, na sala do discipulado, no pequeno grupo, mas nas redes sociais há uma abrangência maior. E o custo, como nós já falamos antes, né? Para nós irmos para o nosso encerramento,
Vamos falar um pouquinho sobre o equilíbrio, para vocês não ficarem com a visão distorcida. Minha ideia não é uma apologia às redes sociais. Vamos deixar de ir na igreja, agora nós vamos só nas redes sociais. Vamos deixar de evangelizar, de dar o cuidado corpo a corpo. Não, queridos, não, de forma alguma. Nunca pode ser substituído o nosso contato. Mas pense as ferramentas como algo que pode ajudar, que pode e deve ser usado para o benefício do reino. Nós precisamos ter um equilíbrio ao cuidar dessas ferramentas, porque infelizmente muitos têm se deixado levar. Ele é convocado para o culto de doutrina, ele acha que não precisa mais, porque ele tem muitos teólogos que ele assiste online, e ele come heresias, ele engole, como o exemplo da ovelha, ele come o capim com veneno. Não. Precisa congregar, precisa ter o contato com o seu líder, com o seu pastor, precisa o discipulado 1 a 1, mas use as ferramentas também, estão aí ao nosso dispor. Cuide, use o equilíbrio, esta é a fórmula correta, para que nós não sejamos enganados juntamente com o mundo. Nós precisamos manter em mente alguns aspectos para a boa utilização das redes. Primeiro, elas não substituem a presença física. Elas não substituem o contato pessoal, elas não substituem a frequência nos cultos, os encontros no departamento, os momentos devocionais. Não pode substituir a minha oração, meu momento de leitura bíblica, meu momento de consagração, não pode, não substitui, mas pode ajudar, pode auxiliar. Mais alguns pontos para enfatizar: não se deixe dominar, não perca as prioridades. Coloquei alguns exemplos ali nos slides. Pessoas que perderam as prioridades. Tem exemplo ali de um homem dominado pelo seu celular, uma mulher dominada por parece um laptop, mas acho que é tipo um laptop, e o outro sendo dominado pelo celular também. Estão presos. Estão indo para o inferno, provavelmente. Nós não podemos nos deixar dominar. Coríntios 6:12 vai falar sobre o princípio da conveniência, da licitude. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. São lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não, são ferramentas para nós utilizarmos, mas não nos deixamos dominar. Não perdemos as prioridades. O que eu falei de prioridade há 1 minuto atrás? Contato, abraço, oração, olho no olho. É uma prioridade. Não deixe isso ser substituído. Segundo, alguns conselhos bem práticos, né? Não se ofenda e não venha a desferir ofensas através das redes sociais. Ali tem a imagem de alguém xingando o notebook. Irmãos, é tão comum a pessoa perder a calma. E aí, como está mais fácil gravar aquele áudio ou digitar aquela palavra feia, ele faz na hora. Não deixe que isso aconteça contigo. Independente se você é um arminiano convicto e tem algum calvinista te contrariando. Não se deixe levar. Tenha calma, tenha equilíbrio. Não se ofenda. Não venha desferir ofensas. Um dos grandes trabalhos que a nossa equipe de transmissão tem hoje é responder aos comentários das transmissões. E alguns apagar porque não consegue responder. É um exercício de paciência muito grande estar ali na transmissão, observando os comentários que vêm. Alguns que ferem a dignidade, alguns que ofendem, alguns que nós temos dó, e vemos que são pessoas necessitadas de ajuda de Deus, mas não pode levar para ofensa, ou desferir ofensa, né? Já pensou? Quantos líderes dando mau testemunho aí? Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este filtro, vamos colocar em tudo que nós fizermos. As redes sociais que você usa, não vamos nominar aqui, mas aquilo que você usa. Ou se você não considera o WhatsApp uma rede social, mas na verdade então o seu WhatsApp, use para a glória de Deus. Os grupos que participam, as imagens que vê, que compartilha, até mesmo as piadinhas, os comentários, o áudio que grava, as frases,
a maneira capciosa que escreve aquelas palavras. Faça pela glória de Deus. Mude, coloque filtros, mude a maneira que usa. E 1 Pedro 4,11, confirmando ou corroborando com essa ideia, vai dizer assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém. Vamos compartilhar palavra de edificação, palavras de vida. Vamos alcançar pessoas através das redes sociais, mas também através da nossa mão, da nossa boca, do nosso olhar. Amém, queridos? Obrigado. Deus abençoe.